Seguindo aqui com o nosso balão geral, vamos atualizar para você uma situação que envolvia vereadores e outras pessoas que tinham figura pública aqui em Londrina. A Operação ZR3. Você lembra? Era uma mudança de zoneamento que acontecia em Londrina e que, segundo o entendimento do Ministério Público na época, houve pagamento de propina e muitas outras situações envolvidas para que houvesse essa mudança de zoneamento. Agora sai uma decisão da Justiça e quem atualiza para a gente é o Guilherme Batista. Fala, Guilherme. Pois é, a decisão, Parra, é do juiz Délcio Miranda da Rocha, da 2ª Vara Criminal de Londrina, e os 13 investigados pela Operação ZR3 foram condenados. As penas variam entre 2 e pouco mais de 14 anos de prisão. Foram condenados ex-servidores públicos municipais, chefes de gabinete de vereadores, empresários e os 2 ex-vereadores, na época então vereadores, considerados aí pelas investigações como os chefes dessa organização criminosa. O ex-vereador Rony Alves, que seria um dos responsáveis por intermediar as negociações, as supostas propinas entre os empresários e a prefeitura, foi condenado a pouco mais de 9 anos e meio de prisão. E o também ex-vereador Mário Takahashi, outro acusado aí de pedir propina para alterar o zoneamento, foi condenado a pouco mais de 7 anos de prisão. As investigações do GAECO apontam que esse esquema criminoso ocorreu na Câmara entre 2013 e 2017. Durante esse período, inclusive, os 2 ex-vereadores foram presidentes da Câmara em momentos distintos. E, de acordo com as investigações, eles teriam se utilizado aí desse poder, dessa influência dentro do Legislativo para tocar esse esquema que, como você disse, cobrava propina de empresários e, em troca, aprovava projetos que previam a mudança de zoneamentos de terrenos aqui da nossa cidade. Como eu disse, também foram condenados empresários, pessoas que ajudaram a intermediar as supostas negociações entre os agentes públicos e esses empresários que respondem também pela prática de corrupção. A gente lembra que essa decisão judicial é uma decisão de primeira instância. Os advogados de defesa já afirmaram que devem apresentar recursos para protocolar aí no Tribunal de Justiça do Paraná, em segunda instância, contestando aí os argumentos, a sentença do juiz e os argumentos apresentados pelo Ministério Público. O advogado de defesa do ex-vereador Rony Alves afirma justamente isso, que houve aí uma armação, uma perseguição política, que o ex-vereador não está envolvido nesse esquema investigado pelo Ministério Público. E a gente traz agora um trecho da entrevista que a gente fez com o ex-vereador Mário Neto Takahashi, que também nega todas as acusações aí relacionadas a esse suposto esquema de corrupção. Vamos acompanhar. Tanto eu quanto a minha defesa não esperávamos essa condenação em relação a esse processo, tendo em vista o acompanhamento que nós tivemos em relação à instrução, bem como o acesso a todas as provas que estão contidas nos autos. E uma das denúncias, que era onde uma pessoa afirmava que eu havia pedido dinheiro para mudança de zoneamento, eu fui absolvido dessa acusação, e a acusação que restou, que me colocaram, que me imputaram, é por eu ter aceitado, né, uma vantagem devida que uma pessoa poderia me dar. E não tem nenhum lugar que diz o que eu teria aceitado, como eu teria aceitado e quando eu teria aceitado. Esse fato foi imputado a mim por eu ter protocolado um projeto de lei, e esse projeto de lei registrado foi retirado de pauta, inclusive antes da operação, antes da investigação, sem eu saber que havia investigação, né? Então, a mim foi imputado que eu haveria aceitado receber uma vantagem por conta da condução desse projeto de lei. Era uma correção de uma região como um todo, que impactaria, se continuasse da forma que estava, impactaria negativamente os moradores daquele entorno. Então, se houvesse qualquer manipulação ou qualquer recebimento indevido por parte de vereadores ou por parte de agentes públicos, não seria adequado, não seria sensato você retirar um projeto, porque, em tese, estava tudo acertado, por que você catar e ouvir os órgãos técnicos? Então, eu acho que para haver uma condenação, ela tem que ser pautada realmente nas provas, e não pela interpretação de uma pessoa que gravou uma conversa. Nós iremos recorrer da rescisão, nós iremos fazer os apontamentos, né, na parte da sentença que nós não concordamos,
obviamente que nós vamos fundamentar, né, e pedir para que seja analisado a prova em si, né, o fato como um todo. Não eu ser condenado porque uma pessoa disse que gravou alguém que tinha intenção de me dar dinheiro. Mas daí, até eu cometer um ato ilícito, existe um caminho muito grande que deve ser provado. Devem ter provas dessa oferta para mim, deve ter prova do que foi ofertado a mim e deve ter prova do meu aceite em relação a uma suposta vantagem devida. Isso não existe. Então, é isso que nós vamos ponderar e vamos pontuar dos nossos recursos posteriores. A posição, então, do ex-vereador Mário Takahashi. Colocamos aqui a posição dos outros também, que agora foram condenados nessa ação judicial. 12h52.